Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados casais das equipes de Nossa Senhora, estamos hoje vivendo essa experiência de fé e de devoção à nossa experiência de casal, experiência de santidade conjugal nas equipes de Nossa Senhora. E com este retiro que realizamos, tentar viver também uma profundidade das nossas motivações quanto a esta participação nossa no movimento das equipes. Preciso falar para vocês, porque assim foi pedido para mim, a respeito da escuta da Palavra de Deus. E logo em seguida também falarei sobre a meditação, que são, como nós sabemos, dois dos pontos de esforços, que nós temos como ascese de santidade na nossa experiência de equipe. Muito bem. Começando pela escuta da Palavra de Deus, preciso dizer a vocês, ou mais do que dizer, lembrar do quanto a experiência da Igreja ela é fundamentada nessa palavra que é palavra enquanto divina, palavra enquanto revelação para a nossa salvação. É preciso deixar bem claro que é uma palavra de Deus e, como tal, ela vem para ter uma mensagem própria, específica, que é exatamente a nossa experiência de santidade neste mundo e de salvação no mundo futuro. E preciso lembrar também que a experiência com a palavra de Deus, enquanto uma experiência de santidade, de salvação, ela se dá por primeiro no nível pessoal. No nível pessoal. A espiritualidade das equipes é conjugal, mas esse contato com a palavra de Deus para crescimento na fé, na vida da santidade, ela é pessoal. Assim como pessoal, por exemplo, é a nossa profissão de fé. Ninguém reza quando reza a profissão de fé, cremos em Deus Pai. Não. Nós rezamos assim, creio em Deus Pai. De modo que, por ser uma experiência pessoal, este contato com a palavra de Deus, o casal, mesmo que, veja só, mesmo que se reúna para meditar a palavra de Deus, não deveria de modo algum, simplesmente excluir a possibilidade de cada um, o marido e a mulher, fazer também a sua meditação pessoal. Aliás, a meditação, como nós conhecemos na tradição orante da igreja, na tradição litúrgica da igreja, a meditação é realmente uma oração pessoal. Isso nós iremos falar depois, quando falaremos da meditação, não é? Então, palavra de Deus, precisamos ter bem claro, é uma experiência, antes de tudo, pessoal. Deus chama a cada um para fazer este segmento ao seu Filho Jesus Cristo. Este segmento que envolve muitas coisas, mas em especial a escuta da sua santa palavra. Né? E como segmento a Cristo, precisamos também ter claro, nós escutamos a palavra de Deus escrita para seguir aquele que é a palavra de Deus em pessoa, Jesus nosso Senhor. Porque a palavra de Deus escrita, sem ter como meta o segmento à palavra de Deus em pessoa, que é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne,
vai ser em vão. Vai ser em vão. Quando nós temos contato com a Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita, para que tenhamos, olha, clara a nossa experiência de fé e de amor àquele que é o nosso Salvador. Aquele que é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Permitam ler uma coisa que é muito interessante e que me inspira muito quando eu falo dessa forma, né? A relação da palavra de Deus escrita com a palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. A palavra de Deus em pessoa. Jesus está falando em João capítulo 5, versículo 39. Está falando aos judeus, que tem como meio de salvação a Sagrada Escritura. E vejam o que Jesus fala para eles. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. São João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Vejam, vocês, judeus, vão às Sagradas Escrituras pensando ter nelas a vida eterna. E, no entanto, a vida eterna sou eu. A vida eterna emana de mim. Porém, vocês não querem vir a mim. Jesus falou para os judeus. Jesus pode também estar falando para você, que lê a palavra e até medita, mas não chega à meta, que é Cristo. Não chega àquele que é, por seu Verbo encarnado, por seu Filho eterno do Pai, aquele que te dá a vida eterna. A Sagrada Escritura nos indica a vida eterna. Mas quem dá, quem oferece, é Jesus Cristo. É Jesus. Sem Jesus, as Escrituras para nada serviriam para nós. Para nada serviriam. Então, tomemos isso com muita clareza. Quando temos contato com a palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, este livro maravilhoso, pelo qual nós devemos ter devoção, é para que a gente seja conduzido àquele que nós devemos adorar. Adorar em espírito e em verdade, adorar em todas as circunstâncias da nossa vida, no segmento fiel, no segmento perseverante, que é Jesus. Dito isto, gostaria também de lembrar que a Sagrada Escritura, enquanto esta palavra de Deus escrita, que nos conduz ao Verbo encarnado, por si ela revela o projeto de amor deste Deus, que teve em Cristo o seu cume, né? A culminância da revelação cristã, que começa com a Sagrada Escritura, ela tem o seu cume, o seu ponto mais alto em Jesus Cristo. E tudo isso sempre dentro de uma perspectiva, né? Projeto de amor que Deus, o Pai, tem por nós, tem pela humanidade. Um amor que se tornou aliança. Aquela aliança que nós podemos contemplar nos nossos primeiros pais, Abraão, Moisés, Noé, inclusive, né? Aquela aliança que os profetas em Israel tanto despertavam, o próprio Israel, para que nunca deixassem de viver, né? Aquela aliança que em Cristo se tornou única e eterna. Uma aliança que Jesus realizou plenamente e com preço de sangue. Uma aliança matrimonial, pois como esposo, nosso Senhor se deu à sua esposa, à igreja e à humanidade, na cruz. Esse projeto de amor, que é confirmado na aliança, podemos também ver no nosso dia a dia, não é? Esta revelação do amor de Deus,
Deus falando para nós no nosso dia a dia, naquelas circunstâncias boas ou ruins da nossa vida, da nossa história. Agora na pandemia, por exemplo, sentir Deus falando nesse momento, não é? Alguns se desesperam, alguns entram em conflito, outros entram em depressão. Tudo é muito compreensível, muito compreensível. Mas o cristão precisa dar uma resposta diferente em qualquer circunstância da vida, seja ela boa ou ruim, seja ela feliz ou triste, seja numa doença, numa enfermidade, ou mesmo no momento em que não tem essas situações difíceis. O cristão deve dar sempre uma resposta, porque escuta sempre, em tudo, em qualquer circunstância, Deus falando, Deus se revelando, ora como consolação, ora como fortaleza, ora como esperança. Outro momento, Deus se revelando como aquele que é misericórdia infinita, mas sempre Deus se revela na Sagrada Escritura, como cume de toda a revelação em Cristo Jesus e no nosso dia a dia, nas circunstâncias da nossa história. E é interessante também lembrar vocês, casais, que Deus se revela inclusive na criação. Eu vou ler para vocês um salmo que é uma poesia belíssima, mas que revela a nossa fé de que Deus se revela, de que Deus se manifesta também através da criação, não é? É o Salmo 19. Eu não vou lê-lo todo, obviamente, mas os primeiros versículos. Vejam que coisa tão linda. Que linguagem poética e reveladora, né, da mensagem de Deus. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia transmite ao dia a mensagem e a noite conta a notícia à outra noite. Vejam que coisa linda. A noite conta a notícia à outra noite. Não é uma fala nem são palavras, não se escuta a sua voz. Por toda a terra difundiu-se a sua voz e aos confins do mundo chegou a sua palavra. Lá ele armou uma tenda para o sol, que surge como esposo do quarto nupcial. Exulta como herói que percorre o caminho. Ele nasce numa extremidade do céu e sua corrida alcança o outro extremo. Nada escapa ao seu calor. Está vendo? Esta experiência da palavra de Deus enquanto revelação, que tem a sua culminância em Cristo, a palavra eterna do Pai, ela se dá também, né, nas circunstâncias da vida nossa e na própria criação divina, na obra da criação. É o Criador, né, que continua a manifestar o seu amor, o seu projeto de aliança, de querer bem a todos nós, através da criação também. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, também eu gostaria de lembrar uma coisa a vocês, viu? Que para que esta revelação da palavra de Deus em nossa vida não fique tão de uma maneira isolada e às vezes até egocentrista, né? É bom lembrar que Deus também se revela no irmão, viu? Não esqueçam não. No irmão, Deus está se revelando. É de forma tal isso verdadeiro que o próprio Cristo chegou a dizer: tudo que fizerdes a um desses menor, é a mim que eu faço. Veja, é Jesus, né? Então, é ali Jesus se revelando a nós. Seja na sua pobreza, na sua miséria, seja nos seus limites, nas suas deficiências, não importa. Jesus a mim se revelando, para que eu ame, para que eu perdoe, para que eu tenha paciência, para que eu acolha, não é assim? É dessa forma, viu? Sempre devemos ler os sinais de Deus na nossa vida, na vida de nosso lar e, é claro, nas circunstâncias do nosso redor, inclusive na vida dos nossos irmãos e irmãs.
Então eu peço a vocês, nesse momento de retiro pelo qual passam, que não vivenciem de qualquer maneira. E não tenham aquela tentação de ler, escutar a palavra de Deus, logo como casal. Não é assim? Olha, eu quero dizer a vocês que eu acho isso formidável e queira Deus vocês se mantenham nesta prática, né? Eu não estou dizendo que devam deixar de ler e escutar a palavra de Deus como casal. O que eu estou reforçando é que mesmo mantendo essa prática, cada um precisa ter também esta devoção à Sagrada Escritura. Cada um precisa, portanto, fazer a sua experiência de escuta da palavra de Deus, né? Quando fazer esta escuta da palavra de Deus? Há quem fale, e eu já li isso, viu, em alguns textos da equipe, que é de uma maneira cotidiana, o que certamente é o mais apropriado, não é? Porque se nós nos alimentamos todos os dias daquele alimento que perece, aquele alimento que ora nos sacia e depois não nos sacia mais, que é nosso alimento de cada dia, nosso pão de cada dia. Então, se todos os dias precisamos deste alimento, todos os dias precisamos do alimento imperecível, do alimento que não acaba. E esta é a palavra de Deus, né? Esta fonte que nos mantém sempre nutridos, esta fonte que nos mantém sempre na presença de Deus como aquele que é o nosso pão diário, cotidiano, né? E exatamente que o nosso deserto seja para viver esta sede de Deus, esta fome de Deus, que certamente a Santa Palavra vai nos fazer saciar. Aliás, temos que ter sempre fome de Deus. Eu recordo agora do Evangelho do domingo passado, segundo o Advento, onde João, o Batista, está anunciando a conversão a Israel. No deserto. O deserto é aquele ambiente onde nós sentimos sede de água também, mas principalmente da água viva, que é o Espírito Santo. Nós devemos ter sede de Deus. Viver uma vida cristã, viver uma vida na Igreja Católica, sem ter sede e fome de Deus, sem se deixar saciar por esta água que é o Divino Espírito, sem ter fome deste pão que é Deus mesmo, o próprio Cristo, não é uma experiência edificante. Precisamos estar no deserto. Estamos no deserto enquanto momento orante. Mas sempre em nossa vida, o que eu quero dizer é isso, precisamos estar no deserto para sempre sentir sede de Deus, viu? E fome também. Uma outra coisa que gostaria de lembrar a vocês, e que sirva para a oração, né, é a importância na Sagrada Escritura, dos Santos Evangelhos. Tudo fala em direção a Cristo. Todo o Antigo Testamento, não é? Mas quando chega no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, não fala mais de Cristo. É Cristo quem fala. Por isso que a prioridade de um católico, de um cristão, em relação à Sagrada Escritura, é conhecer os Evangelhos. Claro, as cartas paulinas também, não é? Mas os Evangelhos é o centro daquilo que podemos dizer revelação escrita da parte de Deus, viu? Nunca esqueçam disso. Repito,
Tudo na Sagrada Escritura fala em vista de nos indicar Cristo. Mas os evangelhos falam, quem fala é o próprio Cristo nosso Senhor. Então que a gente tenha sempre esta devoção a toda a Sagrada Escritura e uma especial devoção aos evangelhos, inclusive para conhecê-los, né? Para conhecê-los. Uma coisa que eu gostaria também de lembrar a vocês, e sirva também como oração. Acabei de dizer, precisamos estar sempre em atitude de deserto, e não só agora, mas sempre, para que haja em nós sede de Deus, em vista de uma conversão, em vista de uma mudança de vida. A palavra de Deus, ela precisa exercer em nós esta mudança de vida, esta experiência de conversão constante, não é? E aqui eu me deparo com um texto de Hebreus que diz assim para nós, veja, é o capítulo 4. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Isso é conversão. Isso é mudança de vida. Uma palavra que te corta, penetrando todo o teu ser. Todo o teu ser. Não é? Isso é mudança de vida. Isso é uma transformação. É a palavra de Deus exercendo a sua eficácia de me dar vida nova em vista de seguir mais fielmente a nosso Senhor. Viu? Nunca esqueçam, palavra de Deus escrita sempre em função de nos fazer mais seguidores de Jesus. E quando a gente escuta esta palavra, quando a gente tem este contato com a Sagrada Escritura, diz o autor aos Hebreus, é uma palavra que tem a sua eficácia. Deixa, portanto, frutos em nós. E um dos frutos principais deve ser a conversão. Essa história de ficar brincando com Deus, né, negociando com Deus, fazendo Deus camarada da gente, de jeito nenhum. Deus é Deus e me chama a conversão constantemente. Deus é Deus e me chama constantemente a mudança de vida. E a santa palavra dele, certamente, me ajuda a fazer essa experiência. Uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês. Tenham a palavra de Deus, momentos especiais na vida, não é? Assim, de escuta. Eu, na minha experiência pessoal com o nosso Senhor, né, e na sua santa palavra, eu com meu cônjuge, ou com meu esposo, minha esposa, eu na comunidade. Assim, desculpe, antes eu na minha equipe, né? É tão bonito quando a gente nas reuniões escutamos cada um partilhando a palavra de Deus, cada um trazendo para a coletividade da equipe aquilo que você entendeu, né? Ou se deixou tocar pela palavra de Deus e partilha aquilo com seus irmãos na equipe, com os demais casais. Isso é muito bonito, é muito edificante. Às vezes eu não consegui alcançar determinada interpretação e aquele meu irmão na equipe me ajuda a entender daquele jeito. Se torna até uma luz para mim, em determinado momento da minha vida, principalmente, não é? Então é muito bonito isso. E bonito também é saber escutar o irmão, viu? Tem gente que não tem paciência de escutar o irmão, né? Quando eles partilham a palavra de Deus na equipe. É triste isso, né? É triste. Aliás, permitam dizer, tem pessoas que quando escutam o irmão falar ou partilhar a palavra de Deus, diz assim, olha quem está dizendo, olha quem está falando. Não tem nem autoridade para dizer essas coisas. Só quer ser o santo, o metido.
Que triste, né? Que triste. Bem falou nosso Senhor. Quando quisermos tirar o cisco do olho do irmão, arranca a primeira trave que está no teu olho. Isso é em São Mateus. Depois eu digo o capítulo, mas eu sei que é São Mateus. Viu? Mas é isso. Muitas vezes escutar o irmão falar toca tanto na gente que até se torna uma palavra iluminadora para a nossa vida, não é assim? Muito bem. Mas aonde eu quero chegar, na verdade, é noutro ponto, noutro ambiente que certamente também nos edifica enquanto discípulos da palavra, enquanto ouvintes da palavra de Deus. E este ambiente a que me refiro é a comunidade cristã. A sua equipe já é uma comunidade cristã, certamente. A chamada eclesiola, né? A pequena igreja. O casal também, como a família, já é uma comunidade cristã. São João Paulo II chegou a chamar de igreja doméstica. Mas lembre-se que tanto a igreja doméstica quanto a eclesiola, ou eclesiola, assim como quiser pronunciar, que é a equipe, tendem para uma comunidade maior. Sabe qual é esta? A igreja de Nosso Senhor. Então, um ambiente mais excelente para a gente escutar a palavra de Deus é na igreja, principalmente quando é numa liturgia, numa ação litúrgica da igreja. E eu vou até mais. Principalmente quando essa ação litúrgica se chama Santa Missa. Já ouviram falar nisso, né? É claro que sim. Apesar de que haja a missa mensal, mas você sabe que tem a Santa Missa semanal. Mas vejam, meus queridos casais, é importante lembrar isso. E eu aqui reforço que entre tantos ambientes oportunos, edificantes, né, para a gente escutar a palavra de Deus e acolher essa eficácia da palavra em nossa vida, os frutos dessa palavra, de discipulado, de conversão, de mudança de vida pessoal, no casal, na família, sem dúvida alguma, a missa me proporciona isso de forma mais forte. Sabe por quê? Porque aquilo que é proclamado na palavra, na Santa Missa, você sabe que a missa é feita de duas grandes partes, né? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Na liturgia da palavra, a própria palavra escrita nos é proclamada. E na liturgia eucarística, a palavra eterna do Pai, Jesus, nos é dada como alimento. A palavra é proclamada na primeira parte da missa. Na segunda parte da missa, essa palavra se faz carne e se dá a nós como alimento. Tá vendo que coisa linda? É a plenitude da revelação de Deus. Por isso que Cristo é sempre a meta da Sagrada Escritura. Porque é a plenitude da revelação divina, é Cristo. É esse esposo, né, que a nós se dá na sua carne gloriosa, carne que sofreu o martírio da cruz, mas agora gloriosa e que se dá a nós para a nossa glorificação também, para a nossa santificação também. Por isso não se permite, deixa eu lhes dizer assim com o coração de irmão, mais do que de padre, não se permita que um membro da equipe Nossa Senhora viva na equipe sem viver a Eucaristia. Não tem sentido isso. Não há sentido nessa separação entre viver equipe Nossa Senhora e não viver Jesus na Eucaristia. Aliás, se nós bem soubéssemos comungar de Jesus esposo, aquele que em cada missa diz sim à esposa dele, que é a igreja, não é? Toda missa é isso, viu? É o esposo na sua fidelidade, no seu amor, dizendo sim à sua esposa, que é a igreja. Então, um casal cristão que come Jesus Eucaristia, que bebe dessa espiritualidade, certamente vive a sua experiência esponsal com muito mais vigor, né? Muito mais edificante, certamente. E até no momento de tribulações, vai lembrar
O esposo deu a vida pela sua esposa. O esposo ama tanto a sua esposa, Jesus, viu? Que até dá a vida por ela. Momento de tribulação no casal, momento de dor, de conflitos. O esposo que se alimenta de Jesus Eucaristia sempre vai lembrar: me alimento dele para ser como ele, fiel. Fiel sempre e em qualquer circunstância, né? É a palavra eterna do Pai que a gente comunga, vivencia, que a gente se une para, como dizia Santo Agostinho, sermos semelhantes a Ele. Comungamos de Cristo, o alimento sagrado, para que nos tornemos um outro Cristo. Bom, por enquanto, em relação à palavra de Deus, o que eu tenho a lhes dizer é isto, não é? Que vocês possam, portanto, amadurecer. Sei que vocês já são casais que vivenciam essa experiência da escuta da palavra de Deus, mas que continuem amadurecendo cada vez mais essa experiência de ouvintes da Santa Palavra. Mas não esqueça o que diz São Tiago: não sejamos meros ouvintes, mas também praticantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.